paz do Senhor, queridos irmãos, pastor Davi Passos, aqui para mais um estudo bíblico da Escola Bíblica Dominical, onde estaremos aqui falando sobre a lição de número 11, onde tem o título Jacó, de enganador a homem de honra. Então, gostaria que os amados abrisse aí as vossas Bíblias e também a sua lição lá na aula de número 11, onde estaremos aqui meditando um pouquinho nesta palavra, neste tema, Jacó, de enganador a homem de honra. O textuário desta lição, que se encontra lá em Gênesis capítulo 32, versículo 28, nos diz o seguinte: então disse, não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. A verdade prática desta lição, ela traz o seguinte texto: somente Deus pode transformar o caráter e a vida do ser humano. A leitura em classe, nos encontramos ali em Gênesis 32, Gênesis capítulo 32, versículo 22 até o 31. Você pode acompanhar com a sua Bíblia ou você pode acompanhar com a sua lição. Gênesis capítulo 32, versículo 22 até o 31, que diz assim a palavra de Deus. E levantou-se aquela mesma noite e tomou as suas duas mulheres e as suas duas servas e os seus 11 filhos e passou o vale de Jaboque. E tomou-os e fê-los passar o ribeiro e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só e lutou com ele, um varão, até que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse, deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém, ele disse, não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse-lhe, qual é o teu nome? E ele disse, Jacó. Então disse, não se chamarás mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse, dá-me, peço-te a saber o teu nome. E disse, por que perguntas pelo meu nome? E abençoou-o ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia, tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. E saiu-lhe o sol quando passou a Peniel, e manquejava da sua coxa. Queridos, nós temos aqui esse tema, temos alguns objetivos apresentados nesta lição para falarmos e comentarmos sobre esse tema. O primeiro objetivo desta lição é enfatizar os aspectos da família de Jacó. O segundo objetivo é explicar que o desejo de Jacó ali de retornar à sua casa era divino. E terceiro objetivo, mostrar a passagem de Jacó pelo vale de Jaboque. Na introdução dessa lição, nos encontramos o seguinte texto dizendo que Jacó, ele cresceu em uma família marcada por favoritismo e conflitos. Isaac amava Esaú e Rebeca a Jacó. E nesse ambiente, ele aprendeu a enganar para alcançar o que queria. Contudo, ao fugir de casa, começou o processo de transformação que Deus realizaria em sua vida. O homem que enganou passou a ser enganado, e nas lutas e dores foi sendo moldado pelo Senhor. Em Peniel,
teve o encontro decisivo com Deus e recebeu um novo nome, Israel. Nessa lição nós veremos que Deus mudou seu caráter e fez dele um homem de honra, mostrando que só o Senhor pode transformar a vida humana. E a história de Jacó nos ensina que a verdadeira mudança não vem das circunstâncias, mas do encontro pessoal com Deus, que nos faz novas criaturas. Então, aqui nós temos essa introdução, né? A palavra-chave dessa lição é honra. Honra. No primeiro tópico, temos aqui o título A Família de Jacó, com o primeiro ponto nos apresentando um encontro especial. Acompanhando na lição, diz o seguinte: Jacó encontrou Raquel, filha de Labão, quando ela tentava dar de beber aos rebanhos de seu pai, pois era pastora de ovelhas. Ela era a filha mais nova de Labão e tornou-se o grande amor de Jacó. Porém, ele chegou à casa de seu tio sem dinheiro algum. E naquele tempo era necessário dar aos pais da noiva um dote antes do casamento. Sem recursos financeiros, Jacó fez um acordo com seu tio. Ele trabalharia sem receber nada em troca durante 7 anos para ter Raquel como esposa. O acordo de 7 anos foi firmado entre o tio e o sobrinho. Jacó trabalhou duro e cumpriu seu acordo, mas Labão usou-o de engano. Depois de dar um banquete, seus supostos casamentos com Raquel, na noite de núpcia, em lugar de entregar Raquel ao genro, pôs Leia ao lado dele. Aqui nós vemos algo interessante. A vida de Jacó, meus queridos, ela foi marcada por mudanças das mais diversas. Umas muito positivas e outras bem negativas. Aqui nós vemos que ao nascer gêmeo, ao lado do seu irmão, ele chamou a atenção aqui. Sendo o segundo a sair do ventre da mãe, segurou o calcanhar de Esaú e foi considerado um suplantador, né? Na influência aqui o significado da palavra, aquele que agarra. Então, quando nós vemos a infância dele, e depois, como jovem, mostrou que era diferente do seu irmão. Gostava mais de passar o dia na tenda, em companhia de sua mãe, enquanto seu irmão preferia estar fora de casa. Então, inclinou-se para a vida ali, né, no campo, o seu irmão, e tornou-se caçador. Agora, como já foi visto, Isaac tinha uma predileção por Esaú, enquanto Rebeca amava mais a Jacó. Na juventude, meus queridos, nós vemos os conflitos manifestaram-se e chegaram ao cume, quando o seu pai, pressentido ali a chegada da sua morte, resolveu dar a bênção a um dos seus filhos e pediu a Esaú para ir à caça, apanhar um animal e preparar-lhe um saboroso guisado antes de abençoá-lo. E aqui nós vemos Rebeca preferia, né, que a última bênção de Isaac fosse dada a Jacó, a quem ela mais amava, e preparou uma artimanha enganosa, pela qual fez Jacó passar-se por Esaú, aproveitando-se da pouca visão do pai. E aqui vimos que tal arranjo foi muito prejudicial para os dois irmãos e para a família. Vemos Jacó, ele foi beneficiado, tomou a bênção, né, que deveria ser do seu irmão, com engano e mentira, e aqui, por isso, foi chamado de enganador.
Aqui nós vemos que as consequências foram tão sérias que Esaú, ao constatar que Jacó usurpara sua bênção, prometeu matar o seu irmão assim que o seu pai morresse. Isaac e Rebeca, aqui a Bíblia diz que, temendo a tragédia, mandaram que Jacó fosse para a casa de seu tio Labão, passar ali certo tempo até que a ira do seu irmão aplacasse. E no meio da caminhada, sozinho, ele dormiu ao relento, tendo uma pedra por travesseiro, e teve um sonho que mudou a sua história. Deus ali revelou-se a ele naquele sonho e fez-se promessas semelhantes às que fizera a Abraão e a Isaac e a sua descendência. Agora, ao chegar próximo da cidade, viu um poço diante do qual as pessoas tiravam água, mas havia um protocolo ali. Só tirava a água, ou só tiravam a pedra que fechava o poço quando todos os rebanhos estivessem se ajuntado. Então, ao perguntar se eles conheciam Labão, né, disseram que sim, como diz em Gênesis capítulo 29, versículo 1 a 5. E no ínterim, ali, Raquel, a sua prima, né, aproxima-se do poço e iria esperar que tirassem a pedra. Então, sabedor de que ela era sua parenta, tomou a iniciativa ali e revolveu ali a pedra do poço e deu de beber ao rebanho de Labão e a todos os que ali se encontravam. Claro que, naturalmente, todos os pastores de ovelhas ficaram impressionados. Por quê? Porque Jacó quebrara toda a tradição ali para tirar água do poço. Além disso, ele próprio apresentou-se a Jacó, a Raquel, e beijou-a, emocionado, a ponto de derramar lágrima diante dela e dos seus circunstantes ali, como fala Gênesis capítulo 29, versículos 6 até o 11. Agora, aqui, no segundo ponto do primeiro tópico, a lição, ela continua dizendo aqui, com o título, o enganador é enganado. Jacó colheu aquilo que ele havia semeado, mentira e engano. Deus nos perdoa, mas também nos disciplina. O princípio espiritual do Senhor permanece o mesmo. Não ereis. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Talvez esse triste acontecimento, ser ludibriado pelo próprio tio, tenha feito Jacó refletir a respeito de seus atos e do mal que causara quando enganou seu pai e seu irmão. Leia era a filha mais velha de Labão e ele não teve escrúpulo em usá-la para enganar Jacó. O amor de Jacó por Raquel era grande e seu trabalho era lucrativo para Labão. Jacó não desistiu de sua amada. Trabalhou pesado por mais 7 anos por ela. Aprendemos que o amor não desiste com facilidade. Aqui nós vemos, nesse segundo ponto da lição, que sob o efeito daquela emoção, Raquel pegou o seu cântaro e foi para casa, onde visivelmente abalada contou a seus pais o que ocorrera. E Labão foi ao encontro de Jacó, reconheceu que ele era o seu parente próximo e levou-o para sua casa, onde trabalhou com afinco ali para Labão. Com o passar dos dias, Labão quis retribuir a Jacó pelo seu trabalho, mas ele disse que preferia ter Raquel como a sua noiva, por quem trabalharia 7 anos seguidos. E Labão concordou. A Bíblia diz que
Após os 7 anos, Jacó começou a colher o que plantou, como diz Gênesis capítulo 29, versículo 12 até o 20. E decorridos 7 anos de trabalho, Jacó pediu ao sogro para levar a sua esposa, Raquel, para ter ali a sua própria casa. E Labão fez um banquete para o casamento, convidou os moradores do lugar para aquela festa, e após as núpcias, Labão enganou a Jacó. Em lugar de entregar Raquel para passar a lua de mel, chamou a filha mais velha, Leia, e entregou-a a Jacó. No dia seguinte, quando percebeu o que havia acontecido, Jacó protestou, mas Labão disse que não poderia dar a filha mais nova antes da mais velha. E propôs então que ele trabalhasse mais 7 anos por Raquel. Como já amava ali, né? Como Jacó amava a Raquel, né? Submeteu-se àquela proposta absurda. Para ele, o tempo passou rápido e ficou esposo de Raquel, a quem amava, de fato, e de Leia, com quem se casou obrigado e também enganado, tá? Temos aqui o terceiro ponto, onde diz na lição, muitos filhos eles tinham. Vamos lá, a lição fala o seguinte: esse triste episódio na vida de Jacó nos mostra que a poligamia era algo comum naquele tempo. No entanto, contrariava e continua contrariando o propósito de Deus para o ser humano. Isso é, o casamento monogâmico e hétero, um homem e uma mulher. A nova aliança, a monogamia, é a única forma legítima de casamento. A poligamia trouxe consequências terríveis para as famílias, em especial a família de Jacó. Porém, Deus honrou a Jacó e lhes concedeu muitos filhos. Os filhos sempre foram e são herança do Senhor, ou seja, são uma recompensa que ele nos dá. Jacó teve filhos com Leia e com a serva dela. Também teve filhos com Raquel e sua serva. Com Leia, Jacó teve os seguintes filhos: Rúben, Simeão, Levi, Judá, Isacar e Zebulão, totalizando 6 filhos. E mais uma filha a quem deu o nome de Diná. Com a serva de Leia, a Zilpa, teve 2 filhos, Gad e Aser. Com sua amada esposa, teve 2 filhos, são eles José e Benjamim. E com Bila, serva de Raquel, teve mais 2 filhos, Dan e Naftali. Apesar de seus erros, Jacó foi honrado pelo Senhor e seus filhos tornaram-se os líderes das 12 tribos de Israel. Aqui vemos que Leia era a filha mais velha de Labão. Com ela, Jacó ali foi enganado pelo seu sogro. Ele desejava casar-se com quem? Ele desejava casar-se com Raquel, a quem amava, mas Labão usou um artifício enganador e depois de dar um banquete pelo suposto casamento com Raquel, na noite de núpcia, em lugar de entregar Raquel ao genro, pôs Leia ao lado dele, imaginando estar com a sua amada no seu seio, teve relações com ela totalmente enganado. E com ela Jacó teve Rúben, Jacó teve Simeão, Levi e Judá, como diz em Gênesis 29, versículo 32 ao 35. Depois veio Isacar e Zebulão ainda, né? Gênesis capítulo 30, versículo 17 ao 20, totalizando então com Leia ali 6 filhos e mais uma filha a quem dera ali o nome de Diná. Gênesis capítulo 30, versículo 21. Agora com Zilpa, que era serva de Leia, tá? Jacó teve mais 2 filhos. Segundo Gênesis capítulo 30, versículo 9
ao 13, chamado ali de Gade e Aser, né? Com Bila, que era serva de Raquel, Jacó também teve 2 filhos, Dan e Naftali, como diz ali capítulo 30, versículo 3 ao 8. E agora com Raquel, a sua esposa amada, Jacó teve mais 2 filhos. José, está lá no capítulo 30, versículo 22 ao 24, e depois Benjamim, lá no capítulo 35, versículo 16 ao 19. Porém, Raquel ali, nós vemos a Bíblia dizendo que teve problemas no parto e faleceu. Então, assim, a Bíblia nos apresenta que Jacó teve 13 filhos, sendo 12 homens e uma filha, dos quais 8 ele os teve com suas 2 esposas e 4 com as 2 servas das esposas. Isso prova que Deus não é elitista. A maior parte dos filhos de Jacó que Jacó teve ali foi com Leia, a esposa indesejada, e com as servas, as quais formaram a liderança das 12 tribos de Israel. Apenas 2 tribos tiveram seus líderes ali nascidos de Raquel. Então, a sua esposa, né? Raquel, a sua esposa, a quem tanto amava, que faleceu no parto do segundo filho. Agora, no segundo tópico, traz a lição, o título: Jacó deseja retornar à sua terra. Primeiro ponto diz: Jacó almeja retornar para sua casa. A lição fala o seguinte: depois de trabalhar vários anos para o seu tio, Labão, Jacó sentiu o desejo de retornar à sua terra logo após Raquel dar à luz a José. Ele pediu que seu tio o liberasse juntamente com suas esposas e seus filhos, pelas quais ele trabalhou durante anos. Mas o trabalho de Jacó era lucrativo para Labão, e tudo indica que a saída de Jacó de sua casa não seria tão fácil. Labão pede que Jacó o continue servindo e faz uma nova proposta ao genro, pois estava vendo seus bens aumentarem com a bênção de Deus sobre o trabalho de Jacó, tá? Então, aqui nós vemos que Labão, como diz Gênesis capítulo 30, versículo 25 e 26, Labão, no entanto, ele quis que ele continuasse servindo-lhe e propôs um pacto com Jacó, por ver que os seus bens aumentaram ali com a bênção de Deus sobre o seu trabalho, né? Jacó argumentou que o seu patrimônio aumentara com o seu trabalho, mas precisava trabalhar para si e para a sua família. E Labão indagou a Jacó sobre o que ele queria para continuar consigo. E Jacó aqui fez uma proposta que está na Bíblia. Olha só: nada me darás, tornarei a apacentar e a guardar o teu rebanho. Se me fizeres isso, passarei hoje por todo o teu rebanho, separando dele todas as salpicadas e malhadas, e todos os morenos entre os cordeiros, e o que é malhado e salpicado entre as cabras, e isso será o meu salário. Assim testificará por mim a minha justiça no dia de amanhã. Quando vieres e o meu salário estiver diante da tua face, tudo que não for salpicado e malhado entre as cabras e moreno, entre os cordeiros, ser-me-á por furto. Tá? Então, Gênesis 30, versículo 31 ao 33. Aqui nós vemos o acordo entre Labão e Jacó. A lição diz: Labão não concordou com o pedido de Jacó de ir para a sua terra. Ele pediu que Jacó ficasse ali, pois reconheceu que o Senhor estava abençoando sua vida e sua casa por amor a Jacó. Para que Jacó não deixasse sua casa, Labão fez o seguinte proposta: determina-me o teu salário que te dou.
Jacó deseja trabalhar para o bem de sua família e não mais para o enriquecimento de seu tio. Então, ele propôs que todos os animais salpicados e malhados e todos os morenos entre os cordeiros e o que era malhado e salpicado entre as cabras seria dele. Então Labão aceitou a proposta dizendo: tomara que seja conforme a tua palavra. E aqui nós vemos algo interessante. Aqui Labão, ele tenta enganar Jacó. Labão fez que concordou, mas agiu buscando tirar proveito da situação. Separou todos os animais salpicados e malhados e todos os morenos entre os cordeiros, e o que era malhado e salpicado entre as cabras, que deveria ali ser de Jacó, separou, né? E entregou todos na mão dos seus filhos. Como se não bastasse essa atitude desonesta, mandou levar os animais para longe dali, caminho de 3 dias, para que Jacó não o pudesse tomar para si, conforme o que for acordado, como nós já lemos em Gênesis capítulo 30, versículo 32 ao 36. E Jacó, porém, foi mais perspicaz para ver-se livre de Labão. Quando olhamos a Bíblia dizendo, então tomou Jacó varas verdes de álamo e de aveleira, né? E de castanheiro, e descascou nelas riscas brancas, descobrindo a brancura que nas varas havia. E pôs essas varas que tinha descascado em frente do rebanho, nos canos e nas pias de água, onde o rebanho vinha a beber. E conceberam vindo ali a beber. E concebia o rebanho diante das varas, e as ovelhas davam crias listradas, salpicadas e malhadas. Então separou Jacó os cordeiros e pôs as faces do rebanho para os listrados e todo moreno entre o rebanho de Labão. E pôs o seu rebanho à parte e não o pôs com o rebanho de Labão. E sucedia que cada vez que concebia as ovelhas fortes, punha Jacó as varas diante dos olhos do rebanho, nos canos, para que concebesse diante das varas, né? Mas quando enfraqueceu o rebanho, não a pôs. Assim, as fracas eram de Labão e as fortes eram de Jacó. E cresceu o varão em grande maneira, e teve muitos rebanhos, e servas, e servos, e camelos, e jumentos. Como fala Gênesis capítulo 30, versículo 37 ao 43. Agora, Deus manda Jacó retornar à casa de seus pais. A lição diz o seguinte: o Senhor prosperou o trabalho das mãos de Jacó, ele cresceu abundantemente e teve muitos rebanhos, servos, servas e camelos e jumentos. Não demorou para os invejosos levantarem-se contra ele. Os filhos de seu tio disseram: Jacó tem tomado tudo o que era do nosso pai, e do que era de nosso pai fez ele toda esta glória. Uma acusação mentirosa, carregada de inveja e maldade. Seu tio, de igual modo, demonstrava grande insatisfação contra ele. O ambiente tornou-se contrário a Jacó, mas Deus, que tudo vê e é justo, interveio na situação. O Senhor falou com Jacó: torna a terra dos teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Queridos, em meio àquela difícil situação diante do seu sogro, os filhos de Labão reclamavam, dizendo que Jacó tomara tudo que era do seu pai. O seu tio, de igual modo, demonstrava grande insatisfação contra ele. Aqui nós vemos o ambiente tornou-se um ambiente pesado contra Jacó, mas Deus, que tudo vê, interveio na situação
e falou com Jacó. Aqui a Bíblia fala, né? Capítulo 31, versículo 3, né? Onde a Bíblia diz: E disse o Senhor a Jacó: torna a terra de teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Então enviou Jacó e chamou a Raquel e a Leia ao campo, ao seu rebanho, e disse-lhe: vejo que o rosto de vosso pai para comigo não é como anteriormente, porém o Deus de meu pai esteve comigo. E vós mesmas sabeis que, com todo o meu poder, tenho servido a vosso pai, mas vosso pai me enganou e mudou o salário 10 vezes, porém Deus não lhe permitiu que me fizesse mal. Gênesis capítulo 31, versículo 3 até o 7. É muito interessante essa passagem aqui. Então, o Deus de Abraão e de Isaque teve misericórdia de Jacó, mandou que ele retornasse à casa de seu pai e tranquilizou-o, dizendo: eu serei contigo. Então, não poderia haver palavras mais alvissareiras do que essa. Saber que Deus estava orientando-o e prometendo que teria sua presença na jornada. Aqui nós vemos uma observação. Primeiro, porém, faz-se muito oportuna para ser destacada nesse estudo aqui, que após ouvir a palavra de Deus, Jacó reuniu a sua família, esposas e filhos, e deixou-os ciente do que experimentara. Então ele falou com todos da insatisfação do seu tio para consigo e relembrou que Labão enriquecera com o seu trabalho e disse de modo enfático a Raquel e a Leia, lá em Gênesis 31, versículo 4 até o 7. Mas vosso pai me enganou e mudou o salário 10 vezes. Nesse ponto, temos que recordar que, dando ouvido à sua mãe, Jacó enganou o seu pai uma vez, para apoderar-se ali da bênção que deveria ser de Esaú, o seu irmão. Agora, na vivência com o seu tio Labão, ele foi enganado 10 vezes. Então, estava colhendo o resultado daquilo que plantara. É a tremenda lei da semeadura e da colheita que Paulo fala lá aos Gálatas, né? Capítulo 6, versículo 7, em que o que se colhe sempre é bem mais do que o que se planta. Aqui no quarto ponto, continuando, aqui na lição, a ler aqui o segundo ponto, diz: certo dia, quando o sogro afastou-se para tosquiar ovelhas, Jacó fugiu de Labão com suas mulheres e seus filhos. Depois de 3 dias da fuga, Labão tomou conhecimento de que Jacó fugira com a sua família. Revoltado, saiu em perseguição a Jacó e o encontrou na montanha de Gileade. Sem dúvida alguma, a intenção de Labão era de promover uma grande represália a Jacó. Mas Deus interveio mais uma vez em favor do patriarca e impediu-lhe de fazer o mal. Jacó fugiu de Labão com as suas mulheres e os seus filhos, quando o sogro afastou-se para tosquiar as suas ovelhas. E somente depois de 3 dias da fuga foi que Labão tomou conhecimento de que Jacó fugira com a sua família. Então, revoltado, ele saiu em perseguição ali a Jacó e o encontrou na montanha de Gileade, como diz aqui, Gênesis capítulo 31, versículo 22 e 23. Sem dúvida alguma, a intenção de Labão era de promover uma grande represária a Jacó. Mas Deus interveio mais uma vez em favor de Jacó e impediu
que o tio fizesse mal ali ao sobrinho. Olha o que a Bíblia diz. Veio, porém, Deus a Labão, o arameu, em sonhos de noite, e disse-lhe: guarda-te que não fales a Jacó nem bem nem mal. Alcançou, pois, Labão a Jacó, e armara Jacó a sua tenda naquela montanha. Armou também Labão com seus irmãos a sua, na montanha de Gileade. Então disse Labão a Jacó: que fizeste? Que te esquivaste de mim e levaste as minhas filhas como cativas pela espada? Por que fugiste ocultamente e te esquivaste de mim e não me fizeste bem para que eu te enviasse com alegria e com cânticos e com tamborim e com harpa? Também não me permitiste beijar os meus filhos e as minhas filhas loucamente, pois agora andaste fazendo assim. Poder havia em minha mão para vos fazer mal, mas o Deus do vosso pai me falou ontem à noite, dizendo: guarda-te que não fales a Jacó nem bem e nem mal. Como diz aqui, capítulo 31 de Gênesis, versículo 24 ao 29. Aí nós temos aqui, continuando lendo na lição aqui, em seu encontro com Jacó, depois da fuga, Labão questionou o desaparecimento de seus deuses. Então Jacó disse a Labão: com quem achares os teus deuses, esses não viva. Jacó não imagina que Raquel, a esposa amada, tinha-os furtado. Labão era idólatra e, ao que tudo indica, tinha vários ídolos em sua casa. E sua filha Raquel seguiu o exemplo do pai. Já na fuga com Jacó, ela furtou os deuses de Labão. Esse se foi, porém Jacó prosseguiu sua caminhada em direção à casa de seus pais e enviou o presente para seu irmão Esaú. Olha aqui, nós vemos uma família idólatra. No seu protesto contra Jacó, Labão ele questionou o desaparecimento dos seus deuses. A Bíblia diz que ali, quando fala: e agora, se te queiras ir embora, porquanto tinhas saudades de voltar à casa de teu pai, por que furtaste os meus deuses? Então respondeu Jacó e disse a Labão: porque temia, pois que dizia comigo: se porventura me não arrebatarias as tuas filhas, com quem achares os teus deuses, esse não viva. Reconhece aqui diante de nossos irmãos o que é teu do que está comigo e toma-o para ti. Pois Jacó não sabia que Raquel os tinha furtado. Gênesis 31, versículo 30 a 32. Então essa foi uma revelação impressionante. Aqui nós vemos que Labão era idólatra, tinha vários deuses na sua casa. E mais, a sua filha Raquel seguia o mesmo exemplo do pai, também idólatra. E na fuga com Jacó, furtou os deuses de Labão. E aqui tal constatação nos leva a pensar: será que aquela família conhecia ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaac e ao Deus de Jacó? O idólatra Labão procurou os seus ídolos na tenda de Jacó, na tenda de Leia e das suas servas, e não o encontrou. E depois entrou na tenda de Raquel, que furtara os ídolos do pai, mas ela astutamente os escondeu. A Bíblia diz: na albarda de um camelo, e assentou-se sobre eles. E apalpou Labão toda a tenda e não os achou. E ela disse a seu pai: não se acenda a ira nos olhos de meu senhor, que não posso levantar-me diante da tua face, porquanto tenho o costume das mulheres. E ele procurou, mas não achou os ídolos. Gênesis
capítulo 31, versículo 33 ao 35. Então aqui, Jacó ficou irado com Labão e indagou qual seria a sua transgressão e por que os perseguia daquela forma. Lembrou-o de que trabalhara para Labão 20 anos duramente, sob o calor ou frio, que nunca lhe dera qualquer prejuízo, mas pagara o animal que fora furtado. Que trabalhara 14 anos por suas 2 filhas e que fora enganado 10 vezes com mudança no seu salário. Concluiu a sua defesa afirmando, ali, Gênesis 31 e 42, se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaque não fora comigo, por certo, me enviaria agora vazio? Deus atendeu à minha aflição e ao trabalho das minhas mãos e repreendeu-te ontem à noite. Capítulo 31 de Gênesis, versículo 42. Então, diante dessa argumentação consistente e verdadeira, Labão fez um pacto com Jacó de não agressão um ao outro, de respeito por parte de Jacó às suas filhas, né? Quando fala no versículo 55 ainda, do capítulo 31, ali diz, e levantou-se Labão pela manhã, de madrugada, e beijou seus filhos e suas filhas, e abençoou-os, e partiu e voltou Labão ao seu lugar, tá? E aqui, continuando lendo na lição, agora, então Esaú deslocou-se em direção a Jacó. Este ficou tão temeroso, se você acompanhar aqui, é um pouquinho antes, na fuga com Jacó, ele furtou seus deuses de Labão, este se foi, porém Jacó prosseguiu sua caminhada em direção à casa de seus pais, e enviou um presente para seu irmão Esaú. Então Esaú deslocou-se em direção a Jacó, este ficou tão temeroso de uma possível vingança que clamou a Deus dizendo, Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disse, torna a tua terra e a tua parentela. Livra-me, peço-te, da mão de meu irmão, da mão de Esaú. Em seguida enviou um grande presente para Esaú. Aqui nós vemos que enquanto Labão foi embora para a sua casa, Jacó prosseguiu a sua caminhada em direção à casa de seus pais e a lição diz, né, que ele enviou um presente para seu irmão Esaú e os seus servos levaram o presente e Esaú deslocou-se em direção a Jacó, que ficou tão temeroso de sua possível vingança que clamou a Deus em súplica, dizendo, Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, o Senhor que me disseste, torna a tua terra e a tua parentela, e far-te-ei bem. Menor sou eu que todas as beneficências e que toda a fidelidade que tivesse com o teu servo, porque com o meu cajado passei este Jordão e agora me tornei em 2 bandos. Livra-me, peço-te, da mão de meu irmão, da mão de Esaú, porque o temo para que porventura não venha e me fira e a mãe com os meus filhos. Gênesis 32, versículo 9 a 11. Em seguida enviou um grande presente para Esaú, que incluía ali, como diz Gênesis 32, versículo 14 e 15, 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelas de leite com suas crias, 40 vacas e 10 novilhos, 20 jumentas e 10 jumentinhos. Quando Esaú viu aquele tão expressivo presente, perguntou aos servos de Jacó de que se tratava. E os servos responderam, e conforme foram orientados. Olha o que a Bíblia diz aqui. Então dirás, são de teu servo Jacó, presente que envia a meu senhor, a Esaú, e eis que ele mesmo vem também atrás de nós. E ordenou também
ao segundo e ao terceiro, e a todos que vinham atrás dos rebanhos, dizendo: conforme esta mesma palavra falareis a Esaú, quando o achareis. E direis também: eis que o teu servo Jacó veio atrás de nós, porque dizia: eu o aplacarei com o presente que vai diante de mim, e depois verei a sua face, porventura aceitará a minha face. Assim passou o presente ali, né? Passou o presente diante da sua face. Ele, porém, passou aquela noite no arraial, como diz Gênesis 32, versículo 18 ao 21. Terceiro ponto, terceiro tópico, diz o seguinte: a angústia e o medo de Jacó. Aqui nós vemos que aquele foi um momento muito significativo na vida de Jacó. Obedecendo à voz de Deus, ele estava retornando para a sua terra com toda a sua família. No entanto, estava muito tenebroso com a reação de seu irmão Esaú. Como seria o encontro entre eles? Ninguém poderia imaginar. Jacó decide enviar por intermédio de seus servos um presente ao seu irmão. Jacó teve medo e ficou angustiado ao saber que seu irmão vinha ao seu encontro com 400 homens, um pequeno exército. Em meio às situações adversas que enfrentamos, precisamos saber como Jacó buscar o socorro divino, elevar os olhos aos céus. Elevar os olhos aos céus é a atitude de quem ora a Deus e confia no seu livramento. Então, em meio à aflição, Jacó, embora ali elabora um plano, né, dividir suas esposas e filhos e os que estavam com ele em dois grupos, como também os animais. Se Esaú atacasse um grupo, o outro teria a possibilidade de escapar. Vemos aqui a preocupação de Jacó em proteger sua família. Cabe ao homem, o sacerdote do lar, proteger e cuidar da segurança de sua esposa e filhos. Protegê-lo com suas orações e jejum para que Deus os livre de todo o mal. Como anda a proteção de sua família? O Val de Jaboque, parte rasa do rio, foi o lugar onde Jacó teve o encontro marcante com Deus. Jaboque significa aquele que corre. É um rio que fica situado a leste do Jordão, do Rio Jordão, e nele desemboca. Era a fronteira entre os reinos de Seom e Og, como diz Números capítulo 21, versículo 24. Aqui ele passou com toda a família. Aquele foi um momento muito significativo na vida de Jacó. Obedecendo à voz de Deus, ele estava de retorno para a sua terra com toda a sua família de noite. Temendo a reação do seu irmão, quando o encontrasse, enviou aquele grande presente, pensando em aplacar os seus sentimentos. E ao chegar junto ao rio Jaboque, identificou o val, né? O lugar mais raso, e atravessou com toda a sua família. Como a Bíblia fala em Gênesis capítulo 32, versículo 22 e 23, e levantou-se aquela mesma noite e tomou as suas 2 mulheres e as suas 2 servas e os seus 11 filhos e passou o val de Jaboque. E tomou-os e fê-los passar o ribeiro e fez passar tudo o que tinha. Como diz Gênesis 32, 22 e 23. No segundo ponto, Jacó aqui ficou só e lutou com o anjo. A lição diz o seguinte: naquela noite, após sua família passar por adiante, ele ficou só e certamente para orar a Deus, buscando seu socorro. Então, lhe apareceu o Senhor, um homem, né, um anjo, que lutou com ele até o romper do dia. A luta de Jacó
com o anjo durou toda a noite. Há momentos em que uma oração sincera basta para que Deus responda, mas há situações em que exige perseverança, orar, interceder, jejuar, mesmo sem resposta imediata. E nessas horas, devemos agir como Jacó, que lutou em fé e declarou: não te deixarei ir, se me não abençoares. Vemos aqui a perseverança constante, né? Constância também. Jacó ficou só e lutou com o anjo. Naquela noite, após a sua família passar adiante, ele ficou só. E apareceu-lhe um varão que lutou com ele até que a alva subia. Ou seja, a luta de Jacó com o anjo durou toda a noite, até pela manhã do dia seguinte. Então, foi uma noite ali de oração, de temor, de luta espiritual, diante ali da proximidade do encontro com Esaú, a quem tinha causado grande revolta por ter se apropriado da bênção de Isaac, com engano e com mentira, né? Ali, aproveitando-se da falta de visão do seu velho pai. Aquele anjo não era um anjo qualquer. O texto permite-nos entender que era o anjo do Senhor. Discute-se se o anjo do Senhor, né? Gênesis capítulo 16, versículo 7 até o 14, Gênesis capítulo 22, versículo 11, versículo 14, versículo 15, também Êxodo capítulo 3, versículo 2, também lá em Juízes capítulo 2, versículo 1 e o versículo 4, também Juízes capítulo 5, versículo 23, Juízes capítulo 6, versículo 11 ao 24 e Juízes capítulo 13, versículo 3. Ou anjo de Deus. Discute-se, né? Gênesis capítulo 21, versículo 17 ao 19, e Gênesis capítulo 31, versículo 11 ao 13, é um dos anjos ou a aparição do próprio Deus. Então, o fato de que o anjo fala não meramente em nome de Deus, mas como Deus, né? Na primeira pessoa do singular, não deixa dúvida de que o anjo do Senhor é uma teofania. Isso quer dizer o quê? Uma automanifestação de Deus, né? Como nós vemos em Gênesis capítulo 17, versículo 7 a seguir, Gênesis capítulo 22, versículo 11 a seguir, e Gênesis capítulo 31, versículo 13. Então, aquela foi uma luta inusitada. Não entendemos todos os aspectos daquele encontro, mas o texto da Bíblia diz que Jacó prevalecia contra o anjo. Lá no versículo 25 diz: e vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. Então, não sabemos ao certo como foi aquela luta, porém podemos imaginar Jacó agarrado com o anjo e este querendo desvencilhar-se de Jacó, tá? Terceiro ponto, Jacó é transformado. A lição diz: depois daquele encontro entre Jacó e o anjo, ele não foi mais o mesmo homem. Aprendemos aqui que quem tem um encontro real com Deus não é mais o mesmo. Não podemos sair da presença do Senhor da mesma maneira. Ele nos modela, nos transforma, assim como o barro na mão do oleiro. Muitos dizem conhecer a Deus e serem cheios do Espírito Santo, mas os anos passam e nunca vemos mudança em seu caráter e temperamento. Logo, podemos dizer que esses ainda não experimentaram um relacionamento verdadeiro com o Eterno, pois não se deixaram transformar por sua presença. Olha só, aqui nós vemos uma grande mudança em Jacó. Depois daquele grande encontro entre Jacó e o anjo, a sua vida não foi mais a mesma. Algumas transformações ocorreram na sua pessoa e na sua realidade. Primeira transformação, ele ficou coxo.
Mas, pastor, olha o que a Bíblia diz. Gênesis capítulo 32 e 25. O anjo tocou a juntura de sua coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó. E, lutando com ele, né? Gênesis 32 e 25. Então foi uma mudança visível no seu corpo. Quando alguém tem um encontro verdadeiro com Deus, todo o seu ser experimenta mudanças indeléveis. Não só no ser interior, na alma e no espírito, mas também há mudança no seu aspecto físico. A Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 4, versículo 12. Ali, a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. E penetra até na divisão da alma e do espírito e nas juntas e medulas. Então aqui nós vemos que no encontro de Jacó com o anjo, não foi só a palavra que o alcançou, mas o ser celestial tocou diretamente no seu corpo e deslocou a sua coxa. Uma lição espiritual pode ser tirada desse fato aqui. Primeiro, quando alguém tem um encontro com Deus, não anda mais como antes, com suas próprias forças, mas como disse o salmista lá no Salmo 71, versículo 16, sairei na força do Senhor Deus, farei menção da sua justiça. É só dela. E só dela. Então, segundo ponto da transformação aqui na vida de Jacó, através desse encontro com o anjo ali, Jacó luta pela bênção de Deus. O anjo fez ver a Jacó que precisava retornar ali ao céu, né? Pois a alva já havia subido. Quando fala em Gênesis capítulo 32, versículo 26, ali diz, porém ele disse, não te deixarei ir, se não me abençoares. Então, quando uma pessoa tem um encontro com Deus, deseja e busca intensamente as suas bênçãos. O apóstolo Paulo, lá em Colossenses capítulo 3, versículo 1 e 2, ele diz, portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, tá? Terceira coisa aqui da transformação de Jacó, através desse encontro, o Vale de Jaboque, é que Jacó tem o seu nome mudado. O seu nome de nascimento era Jacó, em hebraico, Yaakov, né? Então, que significa aquele que segura pelo calcanhar, ou suplantador. Também tem o significado de enganador, pelo fato de ter enganado o seu pai para usurpar a bênção que seria de Esaú. O anjo, porém, perguntou a ele, lá em Gênesis 32, versículo 27 e 28, qual é o teu nome? E ele disse, Jacó. Então disse, não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Ah? Então esse fato aqui indica que o anjo que falou com Jacó seria o próprio Deus, pois ele diz que Jacó lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. A mudança de nome também indica mudança de caráter, mudança de atitude e mudança de comportamento. Tá? Depois do encontro com Deus, aqui Jacó não mais seria conhecido como enganador, Jacó não mais seria conhecido como suplantador, mas a partir daquele momento em que foi tocado pelo anjo, o seu nome seria Israel, um homem de fé, um homem fiel, um homem de honra, tá? O impacto na mente de Jacó foi tão grande que ele quis saber o nome do anjo. Gênesis capítulo 32, versículo 29. E Jacó lhe perguntou e disse, dá-me, peço-te a saber o teu nome. E disse, por que perguntas pelo meu nome? E abençoou-o ali.
Então, foi tão marcante o encontro com Deus que Jacó deu um nome àquele lugar denominado de Peniel. Tá? Ali a Bíblia fala, e chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia, tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. E saiu-lhe o sol, quando passou a Peniel, e manquejava da sua coxa. Por isso, os filhos de Israel não comem o nervo encolhido, que está sobre a juntura da coxa, até o dia de hoje, porquanto ele tocar a juntura da coxa de Jacó no nervo encolhido. Gênesis 32, 30 a 32. Tá bom? Vamos ler aqui a conclusão. Jacó teve muitos filhos. Jacó teve muitos momentos difíceis em sua vida. No entanto, um dos piores momentos foi quando ele enganou seu pai. Esaú prometeu matá-lo e ele teve que fugir, indo morar com seu tio Labão. Na casa de seu tio, trabalhou muito e foi enganado e invejado. Então, o Senhor colocou em seu coração o desejo de retornar à sua terra. Mas a saída da casa de seu tio não foi nada fácil. Nem foi fácil o reencontro com seu irmão Esaú. Em seu retorno para casa, ele lutou com o anjo e teve seu nome mudado. Jacó em Peniel declarou, vi Deus face a face. Seu encontro com o Senhor salvou-lhe a vida e trouxe uma grande transformação de dentro para fora. Tá? Então aqui, ele tomou as providências e enquanto Esaú, aqui nós vemos... Enquanto Esaú, demorava-se em conseguir a caça para o pai, Jacó chegou mais rápido com o apoio da mãe, com um guisado que era do gosto de Isaac. E ao entrar na presença do pai, esse perguntou que era Jacó. E mentindo, respondeu que era Esaú. Então, aqui nós vemos, que com medo, os pais o aconselharam ele a fugir, tá? Com medo, os pais aconselharam ele a fugir. E desde esse encontro ali, que aconteceu na caminhada, o anjo do Senhor apareceu-lhe em forma humana e lutou com ele, tocou na juntura da coxa, e ele deixou de andar normalmente, mudou o seu nome de Jacó para Israel, aquele que lutou com Deus e prevaleceu. Então, desde aquele momento marcante ali, sua vida, toda a sua história mudou. E ele passou a ser um homem abençoado. Ou como diz, aqui, um homem de honra. Amém? Vamos fazer o questionário? Revisando o conteúdo. Ali a primeira questão fala o seguinte: qual o local do primeiro encontro entre Jacó e Raquel? Resposta: Jacó encontrou Raquel, filha de Labão, seu tio, quando ela tentava dar de beber aos rebanhos de seu pai, pois era pastora de ovelhas. Gênesis 29 e 10. Segunda questão: qual o nome da filha de Labão que ele usou para enganar Jacó no dia do casamento? Resposta é Leia. Terceira questão: quantos anos Jacó trabalhou por Leia e Raquel, respectivamente? Resposta: ele trabalhou 7 anos, cada uma, tá? Quarta questão: quais os nomes dos filhos de Jacó com Leia e sua serva Zilpa? Resposta: com Leia, Jacó teve os seguintes filhos: Rubem, Simeão, Levi, Judá, Isacar e Zebulão, totalizando 6 filhos. E mais uma filha, e a quem deu o nome de Diná. Com serva de Leia, Zilpa teve 2 filhos, Gad e Azer. Quinta e última questão: quais os nomes dos filhos de Jacó com Raquel e sua serva Bila? Resposta: com sua amada esposa teve 2 filhos, são eles José e Benjamim. Com Bila, serva de Raquel, teve mais 2 filhos, Dan e Naftali. Tá? Então aqui
terminamos mais uma lição de número 11, né? E na qual aqui falamos sobre Jacó, de enganador a homem de honra. Não esqueça de estar se inscrevendo em nosso canal, não esqueça de estar aí curtindo, compartilhando, deixando o seu comentário, tá? E ali se inscrevendo em nossas plataformas para que você venha estar recebendo semanalmente estudos bíblicos, doutrinários, teológicos, né, da palavra do Senhor para o seu elevo espiritual e crescimento no conhecimento e na palavra. Amém? Deus, queremos te agradecer por mais esta aula, por mais esse estudo, Senhor, pedindo a tua bênção sobre cada professor, pedindo a tua bênção sobre cada aluno, Senhor, sobre cada ouvinte. Pai, que esta palavra, Senhor, teu Espírito Santo venha direcionar a cada coração. E a tua bênção, Senhor, a bênção de Abraão, Isaque, a bênção que tu deste a Jacó, Senhor, também esteja sobre cada um, Pai. É o que nós te agradecemos, Deus, no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus os abençoe.